Evangelho de Mateus, capítulo 4. Se você puder abrir a sua Bíblia e nos acompanhar, vai ser muito bom. E pode mantê-la aberta também. Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Por causa dele, da bondade, da misericórdia dele, Deus tem uma palavra para o nosso coração aqui nessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra é a verdade e nós te damos graças por ela. Por meio dela, os nossos olhos são iluminados a respeito da vontade do Senhor. Por meio da tua palavra, nós entendemos quem nós somos a partir da nossa relação com o Senhor. É ela que nos instrui, que nos dá entendimento e compreensão das verdades espirituais. Entender as verdades espirituais é um desafio muito grande e nós precisamos da ajuda do Teu Espírito Santo. O homem natural, Deus, não consegue entender as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso nós queremos te suplicar. Abra os olhos do nosso coração, abra os nossos ouvidos espirituais e fala conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós, hoje pela manhã, estivemos aqui estudando a palavra de Deus, falando sobre seguir Jesus, o discipulado, ser um discípulo de Jesus, imitar Jesus, andar nas mesmas pegadas do Senhor Jesus, procurar ter com Deus a mesma relação que o Senhor Jesus teve, e foi para isso que o Senhor Jesus veio a esse mundo, foi para fazer essa ponte entre nós e Deus, para rasgar o véu e nos dar pleno acesso à presença de Deus. Vocês e nós, de um modo geral, que conhecemos as Escrituras Sagradas, sabemos que até a vinda de Jesus, somente o sumo sacerdote podia ultrapassar aquele véu para chegar à presença de Deus. Mas quando Jesus morreu naquela cruz e deu aquele brado, telestai, está consumado,
Diz o texto sagrado que o véu do templo rasgou de alto a baixo. Ou seja, o caminho para o Santo dos Santos foi aberto. O caminho para a presença de Deus. E hoje todos nós, em Cristo Jesus, temos acesso à presença de Deus. Imagine esse Deus santo, santíssimo, em quem não há nenhuma sombra de variação, nenhuma escuridão, nada, absolutamente nada, e por causa de Jesus e por meio de Jesus, nós podemos chegar até a presença de Deus. Esse é Jesus, essa é a nossa vida, mas tudo isso passa por um processo. O Senhor Jesus vem, assume a forma humana, diz o Evangelho de João que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, graças a Deus por isso. E o texto diz, e conhecemos, né, o Verbo de Deus em toda a sua plenitude, com toda a sua graça e com toda a sua verdade. Jesus nasce em Belém da Judéia, é refugiado no Egito por causa de uma perseguição de Herodes, que aparentemente, humanamente falando, era Herodes, mas por trás de Herodes, nós sabemos que havia um poder maléfico e destrutivo que queria dar cabo da vida do Senhor Jesus para que o ministério dele e todo aquele processo do plano de Deus não acontecesse. José e Maria tiveram que fugir para o Egito e ficaram ali por um bom tempo. Depois retornaram novamente para as regiões da Palestina, indo habitar na Galileia. E ali até os 30 anos de idade, Jesus viveu como qualquer outra pessoa. Ali na carpintaria do Pai, certamente, como falamos hoje de manhã, aprendendo o ofício. E aos 30 anos de idade, João Batista começa ali nas regiões do Rio Jordão a batizar pessoas, chamando-as para o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. O arrependimento é a forma do homem chegar ao reino de Deus. E vieram muitos religiosos, o povo judaico, por natureza, é um povo religioso, é uma nação que a sua identidade está entranhada pela sua vida religiosa e pela revelação de Deus na Bíblia Sagrada. E vieram muitos religiosos para o batismo de João. E é interessante a forma como João se dirige a eles. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E não digam para vocês mesmos e nem confiem no fato da sua etnia, dizendo que são filhos de Abraão. Porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E dentre aqueles que vieram para se batizar, veio também o Senhor Jesus, aos 30 anos de idade. E quando João Batista vê Jesus que vem até ele para ser batizado, o João vira para Jesus e diz, eu que preciso ser batizado por você, e você vem a mim? E Jesus então diz, olha, João, vamos cumprir todo o propósito de Deus, vamos cumprir toda a justiça. Então João batiza Jesus. E quando Jesus é mergulhado nas águas do Rio Jordão, e quando ele é levantado daquele batismo, os céus se abrem, João Batista vê o Espírito Santo descendo sobre ele, numa forma corpórea de uma pomba, desce sobre Jesus, e ouve-se dos céus uma voz que diz, alguém se lembra o que a voz disse? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O céu se abriu, a voz de Deus se fez ouvir. Para o mundo moderno, para o homem racionalista do iluminismo,
onde a razão quer ser a medida de todas as coisas, ele se fecha nessa possibilidade. Mas a vida, mais do que nunca hoje, principalmente depois de 2 guerras mundiais, nós sabemos que a vida não se limita à razão. E que o homem é sim um ser racional, e graças a Deus por isso, mas esse homem também é um ser espiritual, é um ser emocional, ele é um ser completo. E o Deus da Bíblia, que nos criou, que fez a boca, que fez a voz, que fez os ouvidos, é um Deus que ouve, um Deus que fala. E os céus se abrem e ouve-se claramente, João Batista ouve, juntamente com Jesus, claramente a voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Eu fico me perguntando qual o impacto que tem sobre a nossa vida, sobre a vida de Jesus, sobre a nossa vida, essa fala de Deus. Porque hoje nós sabemos, no desdobramento da história e da revelação de Deus, que nós também somos chamados de filhos de Deus. Em Cristo Jesus, nós fomos adotados por Deus, e sabemos disso porque recebemos o Espírito Santo de Deus, que nos permite dizer Abba, Pai. Abba, Pai, Paizinho Celestial. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, ele diz: olha, vocês agora saíram da adoração aos ídolos mudos e vieram para a adoração do Deus verdadeiro, do Deus vivo, do Deus que fala, do Deus que se manifesta. E ninguém pode dizer que Jesus é o meu Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Assim como ninguém pode dizer, maldito seja Jesus, pelo Espírito de Deus. Deus fala, Deus é um Deus vivo, e essa voz que ecoou, ela é real, ela é verdadeira, e Deus disse a respeito de Jesus: tu és o meu filho amado em quem eu me comprazo. Deus não mente. Em Deus não tem titubeios, nem sombra de variação. Deus não é como nós, seres humanos, volúveis, que amanhecemos entusiasmados, amando de todo o coração, e a fadiga do dia, o cansaço e a fadiga do dia vai também arrefecendo o nosso amor. Começamos bem felizes e às vezes terminamos aborrecidos, tristes, chateados e dando coice até na sombra. Deus não. Deus não tem esses titubeios, ele não é volúvel, ele não pode mentir, ele não exagera na sua palavra, aquilo que ele fala é a mais pura expressão da verdade, e Jesus ouviu claramente Deus lhe dizendo: tu és o meu filho amado. E aqui começa então o processo da tentação. Porque o princípio fundamental de toda a tentação satânica é colocar dúvida na palavra de Deus. É colocar em dúvida o caráter de Deus, a palavra de Deus, aquilo que Deus pensa a nosso respeito, aquilo que Deus pensa a respeito de Jesus e também a nosso respeito. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Em nenhum momento aquela situação estava fora do controle de Deus. Em nenhum momento Satanás estava no controle da situação. Jesus só foi tentado, só passou por aquelas provas, aquelas provações e aquelas tentações porque o Pai permitiu que ele fosse tentado.
É o próprio Espírito de Deus, é o Espírito Santo de Deus quem o conduz ao deserto. É o próprio Espírito Santo que está movendo espiritualmente aquele momento histórico e aquela situação vivenciada por Jesus. Eu quero que nós entendamos com isso que quando a nossa vida está nas mãos de Deus, quando as nossas vidas elas são conduzidas por Deus, quando nós estamos em Cristo Jesus, ligados a Deus, a nossa história, os eventos que acontecem nas nossas vidas, eles passam primeiro por Deus. Deus está no controle de toda a história, e principalmente da história da nossa vida. Deus é o Senhor da história da nossa vida, daqueles a quem Ele recebe como filhos. É por isso que eu gosto muito do Salmo 1, porque o Salmo 1 diz assim: o Senhor conhece o caminho dos seus, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. O caminho do justo é conhecido por Deus, mas o caminho daquele que não vive em Deus e com Deus, o caminho dele é como a moinha ou a pragana que o vento leva. A palha que o vento dispersa. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, que está em Deus, em Cristo Jesus, buscando a Deus, a vida dele não é como a pragana, não é como a moinha que o vento leva. Está enraizada, está firmada em Deus, assim como uma árvore está plantada junto a ribeiros d'água, que vai reverdecer e frutificar no tempo devido. O Espírito, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É o Espírito Santo de Deus que está controlando esse processo. É fato que verdadeiramente Jesus foi tentado e verdadeiramente sofreu. Mas isso não foi a revelia do conhecimento, da vontade e da permissão de Deus. À semelhança do primeiro homem, do primeiro Adão, lá no Éden, que foi tentado, Jesus, o segundo Adão, criado diretamente, gerado diretamente por Deus, também é tentado. E no que consiste essa tentação de Jesus? São 3 momentos, 3 eventos, ou 3 tentações, ou 3 aspectos, né, dessa tentação. Mas a primeira é: então o tentador, aproximando-se de Jesus, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus estava com fome. O processo, né, de quem jejua é que, num primeiro momento, ainda o organismo dominado pela comida, quando ele começa a jejuar, aquela fome intensa vem, lhe amarga a boca, aperta o estômago, daqui a pouco começa uma dor de cabeça, uma sensação de tonteira, por causa da dependência da comida. Mas quando o tempo vai passando, aquilo vai amenizando, a fome vai passando por um tempo. E depois, quando ela vem com muita força. E depois de 40 dias, o Senhor Jesus está com muita fome. E é exatamente nesses momentos extremos, situações extremas, de carência emocional, de aperto financeiro,
de fome, as situações extremas, elas são muito propícias para nos colocar em tentação. Toda situação extrema, elas são extremamente propícias para nos colocar em tentação. Todas. Uma delas é a solidão. Não é a solitude, mas a solidão mesmo. Eu estava agora há pouco em Belo Horizonte, morei muitos anos em Belo Horizonte, e andando ali pelas ruas de Belo Horizonte, morei ali muito tempo, e eu fiquei pensando, como é possível alguém morar numa cidade de 4, 5 milhões de habitantes e sentir-se só? Como é possível você morar numa cidade de 400 mil habitantes, um pouquinho mais, como Anápolis, e ainda assim sentir-se só? A solidão. Quando ela aperta, se ela intensifica, você corre o risco de entrar num processo de tentação. A tentação não é pecado, mas a tentação pode te levar ao pecado. A solidão, que te leva à tristeza, pode te levar a uma depressão, e aí pode te levar a negociar alguns aspectos inegociáveis da vida, do caráter e da integridade. Às vezes, a liberdade. A liberdade sem amarras, sem limites, pode também nos levar à tentação. Às vezes, situações inesperadas, de insegurança, por exemplo, pode também nos levar a um processo de tentação. E essa primeira tentação de Jesus é uma necessidade básica, é a fome. É a fome. E quando eu penso nisso, eu me lembro, alguns anos atrás, nós estávamos indo para a região Calunga, ali no norte de Goiás, divisa com Tocantins, Vale do Paraná, e lá naquele fim de mundo, a quase 500 quilômetros daqui, tem lá uma lanchonete de portugueses. Quem já foi sabe, é muito conhecida pela coxinha que é feita com massa de mandioca, e eles fazem uma propaganda danada, né? E nós paramos ali, naquela lanchonete, estávamos com o irmão Altair, e cheio de quadros de Portugal, e o irmão Altair é um amante de Portugal, e começa a conversar com a senhora, Dona Maria, que não poderia ser diferente, Dona Maria e Seu José, né? Nomes bem portugueses. Eles perguntam o que portugueses saíram lá de Portugal, o que vieram fazer aqui nesse fim de mundo? A resposta dela, como boa portuguesa, foi curta e grossa. A fome, meu amigo, a fome. Foi a fome que nos trouxe para cá. Aqueles períodos difíceis da ditadura lá, e um tempo de penúria, tiveram que dar os seus pulos, e a fome, ela faz essas coisas. Fluxos migratórios. Mas o fato é que Jesus está passando fome. E qual foi a tentação? A primeira é: se és filho de Deus. Eu comecei aqui dizendo que quando Jesus foi batizado, os céus se abriram, ouviu-se uma voz dos céus, que era a voz de Deus, que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Jesus ouviu essa voz. Jesus tinha esse relacionamento com Deus. Jesus sabia desse relacionamento que ele tinha com o Pai. Não era um contrato, não, era um relacionamento visceral. Era algo de alma, de coração. Tu és meu filho amado, eu te amo. Mas aí vem a tentação. E a tentação começa com a dúvida.
E esse é um princípio muito utilizado por Satanás. Ora, se você é filho de Deus, por que que Deus, que é todo-poderoso, pode todas as coisas, sabe de todas as coisas, tem todo o poder e toda a autoridade, por que que Deus está permitindo você passar por isso? É o que nós chamamos na filosofia de teodiceia. Se Deus é soberano, conhecedor de todas as coisas, tem todo o poder e toda a autoridade, e você é filho de Deus, por que que Deus está deixando você passar por essa situação? Eu duvido que se em algum momento da sua vida você já não fez essa pergunta. Por que, Senhor? Por quê? A lógica, ela é tão cristalina. Como é que pode um filho de Deus passar fome? Como é que pode alguém que diz ser filho de Deus passa por uma necessidade tão básica que é a fome? Dúvida e insegurança numa tentativa de plantar no coração de Jesus dúvida na sua relação com Deus. Se Deus é o Criador dos céus e da terra, se Ele é todo-poderoso, pode todas as coisas, conhece todas as coisas, e você se acha filho de Deus, por que que você está passando por isso? Das duas, uma. Ou você se iludiu, e não é tão importante assim para Ele quanto você pensa, ou então, Deus não é tão bom quanto você imagina. É isso aí. Dúvida na relação com Deus e desconfiança no caráter bondoso de Deus. Essa foi a primeira tentação. É nisso que nós também somos tentados. Quando nós passamos por situações extremas, por situações difíceis, por situações inesperadas, essa voz ela pode aparecer a qualquer momento. Se você fosse realmente tão querido por Deus e tão amado por Deus, será que Ele permitiria que você passasse por tal situação? Será que Deus realmente é tão bom quanto você imagina? Ou, na verdade, Ele é um Deus pragmático, frio, utilitarista, que não se preocupa com você e nem com ninguém, a não ser com Ele mesmo, com seus planos e com seus propósitos? Terrível. Mas a resposta de Jesus, e é o ponto alto que nós precisamos atentar, é: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A primeira coisa é o está escrito. Em todas as três tentações, Jesus consegue vencê-las respondendo está escrito. Está escrito, está escrito, está escrito. Eu não vou entrar nessa, não vou dar ouvidos a esses sentimentos, não vou me entregar a eles, porque eles não condizem com o que está escrito na palavra de Deus, e o que está escrito na palavra de Deus é boca de Deus, é fala de Deus, é verdade da parte de Deus. Quando alguns sentimentos começam a passar pela minha cabeça, como passam pela sua cabeça também, e a de todos nós, a primeira coisa que eu preciso fazer, e comumente eu procuro fazer, é: isso está de acordo com a palavra de Deus? Não, não está. Então, arreda-te. Porque está escrito. E se está escrito, eu não preciso ficar dando volta. Se Deus falou, eu não preciso ficar titubeando. E Deus falou: tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Gente, essa é uma das maiores seguranças que nós temos. É a certeza de que Deus nos ama.
de que nós não enxergamos um palmo diante do nosso nariz. Mas tem segurança maior do que saber que Deus que enxerga e que percebe todas as coisas, Ele está no controle da situação e Ele me ama. Independentemente da situação e das circunstâncias, Ele me ama e fará todas as coisas concorrerem e cooperarem para o meu bem, como está escrito na palavra de Deus. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que nos alimenta é a palavra de Deus, e que nos dá vida, uma vida sustentável, fortalecida, plena, é a palavra que sai da boca de Deus. Na sequência, Satanás então pega Jesus e leva ao pináculo do templo, e chega lá e lhe diz: olha, pula daí, vamos ver se Deus realmente vai cuidar de você como está escrito. Você citou as Escrituras, lá em Deuteronômio, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Também está escrito lá no Salmo 91, que Ele colocará os anjos dEle à sua disposição e não permitirá que mal algum te aconteça. Então pula daí, prova se isso é verdade. Deus falou, então faça uso da palavra dEle contra ele. Use um fato concreto, além da fé, da confiança, para ver se essa relação é real, é verdadeira e se ela de fato existe. A resposta de Jesus foi muito clara e simples e nos ajuda também. Não tente manipular a Deus. Deus não é manipulável. O Deus da Bíblia, Criador dos céus e da terra, Ele não é um Deus manipulável. Deus não se manipula. Não tem nada que a gente possa fazer para pegar uma espada e colocar na barriga de Deus e dizer: o Senhor falou, agora o Senhor faça. Não. Deus não é manipulável. E Deus não precisa ser provado. O que é provar a Deus? O que é colocar Deus à prova? Não é o que Gideão fez. Gideão foi muito simples, né? E não é nada daquilo. Mas provar a Deus, tentar a Deus, é o que Israel fez no deserto. Quando faltou água, e não tinha água para eles beberem, eles começaram a questionar a presença de Deus no meio deles. Se Deus estivesse conosco, nós estaríamos passando sede? Isso é tentar a Deus. Se Deus estivesse conosco, nós não estaríamos aqui comendo melhor do que nós comíamos lá no Egito? Lá a gente tinha panelada de carne, cebola, pepinos, temperos, alhos, e aqui o que nós temos? Só esse pão vil, que é esse maná, que já enfastia a nossa alma. Nós queremos comer carne, nós queremos picanha, né? É a tentação, né? Se Deus estivesse conosco, nós não estaríamos aqui comendo picanha todo dia? É uma tentação. É tentar a Deus. O entendimento é: ausência de água não significa ausência de Deus. Ausência de dinheiro não significa ausência de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Que crentes somos nós? A ausência, olha, eu vou falar isso com muita dor, mas é verdade. Eu peço a Deus que ninguém de nós passamos por isso. Mas a ausência de saúde não significa ausência de Deus. A ausência de pão não significa ausência de Deus.
A ausência de emprego não significa ausência de Deus. A ausência de sucesso não significa ausência de Deus. Deus está muito acima de todas essas coisas, e quando nós fazemos essa correlação que Israel fez no deserto, isso é pecar contra Deus, é tentar Deus. Se Deus é contigo, como você pensa e está dizendo, pula daqui, mostra que Ele de fato é contigo. Não preciso disso. Não preciso de provar nada. Não preciso mostrar nada para ninguém. Alguns de nós ficamos envergonhados, né, e achamos que, poxa vida, minha vida está dando tudo errado, será que Deus está presente na minha vida? As coisas... Não, não é bem assim, não existem essas correlações. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Podemos confiar nisso de todo o coração. E muitas vezes nós sofremos, não é nem por tentação, mas é por cabeça ruim mesmo. São por decisões erradas, precipitadas, mal calculadas, não consultadas, não pede conselho ao Senhor, não pede conselho a quem entende, vive brutamente, toma decisões tresloucadas, aí sofre sim as consequências, mas não correlacione isso e nem jogue isso nas costas de Deus. Mas o fato é, não tente manipular Deus. Deus não é manipulável. Passadas essas duas tentações, esses dois momentos, aí vem talvez o mais difícil deles, que mexe com o nosso ego, com a estrutura do nosso ser. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Eu tenho a impressão que num vislumbre muito rápido, né? Assim numa tentação, num vislumbre muito rápido, Jesus viu aquela vida nababesca que viviam as pessoas em Roma, os donos do poder, a glória desse mundo, o poder desse mundo, todos os reinos desse mundo e a glória deles. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. A fama, a glória, o poder, a honra, mexe com qualquer um de nós. Mexe. A mosquinha azul, né, como diz o pessoal, quando nos pica, né, nós ficamos todos entusiasmados, porque nós gostamos da distinção. Nós fazemos tudo para poder obter distinção. Nos sentir melhor do que os outros. Eu estava lendo isso aqui, imaginando essas estruturas de poder, né, do mundo. Eu fiquei pensando, imagine se algum de nós aqui fosse convidado para ir lá participar da posse do Trump, né? Ou se fosse convidado para ir em tal repartição para conversar com fulano de tal. Ah, meu Deus! Ia ser selfies e Instagram bombando para todo lado, né? Porque mexe conosco. E aí, às vezes, a gente passa a motivar a nossa vida em função disso. Esquecemos que o que dá energia para viver, gente, é o Senhor. É a graça de Deus. É a presença de Deus. A verdadeira adoração é ao Senhor. Qualquer outra adoração, ela é espúria. Qualquer sentimento, qualquer devoção que não for dedicada ao Senhor é idolatria.
é uma ofensa a Deus. E Jesus diz, olha, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Os momentos mais difíceis para adorar a Deus, para cultuar a Deus, para exaltar a Deus, são os momentos adversos, das tensões da vida, né? Outro dia eu achei interessante, estava ouvindo uma escritora dessas velhas, antigonas, ela dizendo que nós precisamos aprender a lidar com o sofrimento. O sofrimento é algo que faz parte da nossa vida, da nossa transitoriedade, da nossa existência humana. É óbvio que nós não vamos nos abraçar a ele e celebrá-lo, mas ele faz parte da nossa vida, da nossa trajetória. Eu não sou pessimista, mas seria capaz de dizer que todos nós aqui já tivemos histórias de insucesso, de fracassos, de derrotas, e de que algumas coisas não saíram da forma como nós gostaríamos que saíssem. Mas nem por isso nós vamos deixar de adorar ao Senhor. Jesus cheio do Espírito Santo, Jesus conhecendo a palavra de Deus, Jesus vence todas essas tentações, que são comuns a todos nós. Essas são as nossas tentações também. As nossas tentações com as nossas necessidades básicas. Isso é engraçado, né? A vida, ela tem fases. Em algumas fases, você está mais propenso a algumas tentações. Quando eu era jovem, tinha 18 anos, 20 e poucos anos, não é? Os hormônios saindo pelos olhos, já sabem qual eram as minhas tentações. E agora vou envelhecendo, né? Quais são as minhas tentações? É ver a barraca se desfazendo, né? Gostava tanto de jogar futebol, já não estou jogando mais. Porque a barraca vai se desfazendo, e à medida que ela vai se desfazendo, vai gerando insegurança. E que passa a ser uma tentação. Se a nossa confiança não estiver no Senhor. São muitas as lutas, provações e tentações. Mas o mais importante é ouvir a voz de Deus. Tu és o meu filho amado. Nós somos filhos de Deus. Deus nos ama. Deus cuida de nós. Foi bom conversar com a Márcia, minha esposa, outro dia, né? E a Márcia é muito calma, muito tranquila, né? Muito regular emocionalmente. Graças a Deus por isso, muito estável, né? E nesse processo de envelhecimento, ela disse que começou a se preocupar, porque a Márcia vive, né, do trabalho dela. Se ela trabalhar, ganha. Se não trabalhar, não ganha. E ela começou, então, a pensar nas forças que já vão faltando e começou a descer o ânimo, né? Aí ela disse que ouviu Deus falando para ela claramente. Isso não é forçação de barra, nem coisa da cabeça dela, mas é a voz de Deus realmente. Eu cuidei de você na juventude e cuidarei de você na sua velhice. Mas ela ficou numa alegria que vocês não fazem ideia, sabe? Deus cuida de nós, queridos. Deus cuida. Nos momentos extremos, nas adversidades, não é a adversidade que vai dizer quem nós somos, mas é a nossa relação com Deus. É a nossa relação com o nosso Pai Celestial. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça nesse instante. Eu queria pedir que você orasse nessa direção. Deus me ama. A palavra de Deus diz que Deus me adotou
como filho. E que eu posso, pelo Espírito Santo, dizer: Abba, Pai. Deus é nosso Pai. Ele nos ama. Um dia eu estava colocando os meninos pequenos na cama, o Samuel e a Débora. Depois de lermos, oraram um pouquinho, eles deitaram, e todo dia eles deitavam e eu os cobria. Era a minha tarefa agradável de pai, era cobri-los. Naquele dia, naquela noite, eu estava cobrindo, cobri um, cobri o outro, e pensei comigo: gente, se Deus me amar do jeito que eu amo esses meninos, eu estou bem. Só que Ele me ama muito mais. Eu sou mau. E se amar meus filhos dessa forma, imagina o nosso Pai Celestial. Não deixa o medo, não deixa as dúvidas satânicas roubarem essa confiança em Deus, no caráter de Deus, na palavra de Deus. Deus é fiel à sua palavra. Ele nos ama. Ele cuida de nós. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele cuidou, Ele cuida, Ele cuidará. O mundo é mau, o mundo é de aflições, mas nós temos o Senhor. O Senhor é presente na nossa vida. Eu quero te convidar nessa noite a depositar os seus medos, as suas inseguranças, as suas dúvidas, as suas incertezas nas mãos do Senhor. Entregar, render-se. Senhor, obrigado, Deus, por ser quem o Senhor é. Obrigado porque o Senhor não age conosco com base na meritocracia. O Senhor não depende daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. O Senhor se move pelo seu caráter e pelos seus atributos. Ó Deus, nesse mundo são muitas as tentações. E às vezes, sim, nós sofremos, gememos e duvidamos, Senhor. Duvidamos que realmente o Senhor está conosco e que de fato o Senhor nos ama. Mas a Tua palavra nessa noite nos deu uma direção. O Senhor está no controle de todas as coisas. Todas as coisas, todas elas. E nós queremos te agradecer porque isso pacifica o nosso coração. Senhor, ao sair daqui, queremos sair com os corações pacificados, cheios da Tua graça, da alegria do Senhor. Lança fora, Senhor, o medo, a angústia, a insegurança, as incertezas, e enche o nosso coração de confiança no Senhor, no Teu amor e na Tua bondade. É a nossa oração, a nossa súplica em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre, e todos digam